Olá, tribo de boa vontade, aqui é a Patrícia Fox Machado e essa é a coluna Espiritualidade Feminina. Dando sequência aos nossos vídeos, hoje a gente vai falar sobre o grande feminino e as deusas primitivas. Para variar um pouquinho, o tema é amplo, a gente teria que falar muito a respeito disso, mas vamos começar pelo começo, né? Então, o grande feminino é um conceito que eu acho bastante interessante, mais do que até, né, quando a gente quer falar de uma coisa mais ampla, do que a gente falar sobre a grande mãe, né? Quem traz esse conceito é o Erich Neumann, que é um psicólogo no começo do século XX, ligado a Jung, que é muito importante, né? Todas as teorias junguianas aí são super importantes para o que a gente tem hoje a respeito de espiritualidade feminina e sobre o sagrado feminino e tudo mais. Até a psicologia, principalmente a psicologia das mulheres. Claro que isso foi evoluindo. Mas a gente tem o Jung e esses outros teóricos e teóricas como grandes ancestrais do que a gente está falando hoje, claro. E é bom que a gente reconheça e dê fonte sempre. E ele traz esse conceito curioso no livro dele que chama Grande Mãe, né? Então ele faz ele vai falando desse grande arquétipo de todas as facetas e, claro, ele inclui essa questão das deusas primitivas. Esse grande feminino, ele é tudo e o todo. Então, para que a gente se deixe um pouquinho de lado, né? Um pouquinho ou muito de lado essa noção romântica a respeito do feminino, a respeito da grande deusa, a respeito dessa grande mãe, de que ela é uma deusa benevolente, uma entidade e um sagrado que sempre vai ser muito legal com a gente, né? A gente fazendo uma coisa até dicotômica com a noção do deus abraâmico, por exemplo, né? Que também não é só essa coisa pesada que a gente muitas vezes acessa, né? Não, agentes todas, né? Mas esse grande feminino ele vai incluir tudo. A gente vai lembrar um pouquinho, claro, os conceitos e os temas eles vão se entrelaçando. Então a própria mulher selvagem, a La Loba e a noção de vida, morte e vida, a gente pode incluir, claro, de uma maneira paralela. Essa é uma outra teoria da Clarissa Pinkola-Estés, da vida, morte e vida. Porém, esse grande feminino vai incluir as deusas, sim, benevolentes. Eu vou falar alguns temas, alguns nomes aqui de divindades, ok? Só para ilustrar. Mas a gente pode lembrar de Kuan Yin, por exemplo, que é uma deusa super ligada à benevolência, à misericórdia. Lembrando que ela tem um dragão junto com ela. Então, mesmo que sutilmente, ela tem um outro aspecto ali que não é exatamente benevolente, que pode sim, também ser desafiador, que tem muito poder e que por isso precisa de uma razão, com R maiúsculo, ou uma sensibilidade, uma consciência, melhor dizendo, para lidar com esse outro lado, e tudo isso vai estar ali dentro do feminino. E a gente vai ter também, dentro desse grande feminino, eu estou falando de deusas que estão mais próximas daqui, de quem pratica a espiritualidade feminina, né? A gente vai ter, por exemplo, a Kali, que é uma deusa ligada do panteão hindu e que vai trazer esse outro aspecto destrutivo. Claro que vamos ouvir tudo isso com um olhar integrativo, holístico, né? E não que destruição é ligada ao mau ponto. Vamos olhar sempre as coisas de forma cíclica. Então, isso tudo, ou essas coisas, esse recorte, como sempre que eu estou dando, está dentro dessa noção de grande feminino, ok? E aí, a gente vai ter muito claramente esse grande feminino, muito mais, não diria puro, mas de uma maneira mais concreta, integrada nessas deusas ditas primitivas. Então, divindades aí de 40 mil anos, 70 mil anos, né? Que a gente vai encontrar aí nas escavações da era paleolítica e também depois na era neolítica, e que essa noção de bem e mal, elas vão estar bem diferentes dessa noção dicotômica, né, dualista, ou seja, uma coisa ou outra, que a gente tem aí no decorrer
do tempo e principalmente ainda, né, num processo aí que a gente está trabalhando, todo mundo que está nessa trilha está trabalhando para quebrar, né? Vamos reintegrar as coisas e olhar as coisas de uma outra forma, uma forma mais integrativa. Então, a gente vai ter escavações no mundo inteiro, onde a gente vai encontrar, sim, essas divindades primitivas. Elas têm algumas características bem... que tem muito a ver uma com a outra, independente do local aonde elas são encontradas, né? Estatuetas pequenininhas, muitas vezes, a gente pode dar como exemplo a Vênus de Willendorf, ou mesmo a própria Vênus do Nilo. A gente tem a Vênus de Lossel também, que ali na região da França, que também é encontrada ali, e que são divindades, assim, são figuras femininas, ou seja, do gênero feminino. Então, normalmente são mulheres, muitas vezes com seios fartos, com também o ventre bem claramente ou está grávida ou já teve filhos, né? São mulheres bem plenas, e isso a gente encontra nessas deusas primitivas. A gente tem que lembrar também que essas divindades primitivas, elas, vou reforçar isso, elas são integradas. Então tudo cabe ali, por isso que eu estou relacionando aqui nesse vídeo e nessa coluna com essa noção de grande feminino. Ok? Com o decorrer do tempo, essas divindades, na verdade, ou esses aspectos do grande feminino foram sendo fragmentados. E a fragmentação a gente sabe que muitas vezes ela aparentemente ela é boa para a gente observar as coisas, mas ela separa as coisas. Então a gente precisa o quê? Precisa não, a gente pode reunir tudo isso. Quando a gente reúne essas características, né, a gente vai acessar esse grande feminino principalmente dentro da gente. Então a gente quebra as dicotomias, quebra alguns paradoxos, algumas contradições, aí ó, a gente vê de outra forma quando a gente se liga a isso. Esse estudo das deusas primitivas está dentro também dessas atividades que eu conduzo, desse meu trabalho, e é base, na verdade, para a gente entender até o contemporâneo, né? Então a gente faz essa espécie de arqueologia do feminino quando a gente vai se deparar com essas, e refletir junto com essas teorias e esses fatos, né? Porque são provas materiais aí desse grande feminino que sempre esteve presente. Como sempre, eu vou pedir para vocês comentarem o vídeo, né? Qual que é a relação com esse grande feminino, deem suas sugestões, coloquem suas perguntas, a gente vai se esforçar para responder assim que possível essas perguntas. Compartilhem o vídeo, vamos fazer esse canal crescer e essa coluna crescer também, se expandir. E eu espero que o nosso encontro seja breve e que a nossa jornada sempre seja abençoada. Então, em paz, com paz e pela paz. Até a próxima. Profundamente grata. Tchau, tchau.